como se... Mas a gente tá tão apegado que a gente dorme e diz assim, o meu espírito foi passear, né? Cara, sou eu o espírito, né? Não é o meu. É porque o nosso eu, na verdade, não é o corpo, né? Mas tanto que a gente meio que plasma ali o que a gente tem como mentalidade aqui, né? Foi aqui, acho que foi o Saulo, o Wagner que falou da última vez que veio aqui, que, vamos supor, uma pessoa tem muita vontade de fazer uma tatuagem e ninguém deixa ela fazer. Ela já tem aquela tatuagem nela. Já tem. Né? Só que ela só não fez ainda. Então assim, às vezes se ela tem uma projeção, ela já plasma com aquilo. Com aquela tatuagem, daquela maneira. Cara, e veja, imagina... Eu tô plasmando sem essa, aqui tá escura pra caramba, eu já queria tirar. Então eu plasmo sem essa. Imagina, cara, a galera que ainda tem medo. Eu não vou fazer uma tatuagem porque meu corpo espiritual vai ficar manchado. Porra, cara. Faz, né? Você já tá... Não, cara, não. Vai tirar tua unha encravada, que é pior do que... Mas isso ocorre, o Wagner tava falando de projeção astral, até com quem é cadeirante. Ele vai plasmar, ele não consegue desapegar da cadeira ali de imediato. Ele falou que cansou de ver em projeção, tipo, cadeiras voando, só cadeirante passando voando isso. Com a cadeira. Isso aí mesmo. É o professor Xavier. Professor Xavier, boa. Você careca, né? Cara, porque o ser humano é aquilo que ele pensa ser. Se ele não sabe viver sem aquilo, ele vai plasmar aquilo. Então, eu já vou pirar aqui. Então, quantas pessoas amputadas que relatam que sente dor ou coceira na perna que não existe mais, né? No membro fantasma. Putz, deve ser terrível. Deve ser. Isso daí é uma... Você não tem como é que nem tu tentando desligar, baixar o volume do YouTube. Baixar o volume do YouTube. A experiência que eu tive mais assim, forte, foi que eu tenho facilidade pra... na verdade, quando eu tô sonhando, eu sei que eu tô sonhando. No sonho, eu sei que eu tô sonhando. Tanto que recentemente aconteceu um negócio muito louco, que no sonho, eu sonhei que eu tava dormindo, e eu tava controlando meu sonho, sabendo que eu tava sonhando dentro do meu sonho, ou seja... Aí quando eu acordei, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Porque eu já tô sonhando que eu tô dormindo, sonhando, e já virou uma zona. Mas veio facilidade, eu tava sonhando e tava controlando esse meu sonho. Sabia que tava sonhando. E eu pisquei no sonho e fui para outro lugar. Eu tava numa como se fosse uma varanda, que não era uma varanda porque ela era tapada, só tinha em cima, assim, como se fosse uns espaços, né, que dava pra se ver que saía a luz dali. E tinha uma pessoa comigo que eu não enxergava o rosto. Eu não conseguia ver o rosto dela, via mais luz, assim. E ela falou pra eu entrar numa sala que tinha uma porta uma porta aqui, uma parede e outra porta aqui. Só que não era porta, era na verdade só espaço pra você entrar e sair por qualquer lado. Eu entrei por aqui, eu via assim a sala escura, eu via 2 sofás, um tapete na parede, uma mesa de centro e fui acender a luz. No que eu fui acender a luz, minha mão passou direto. E eu falei, eita caralho. Aí eu fui de novo, no que eu fiz, caceta, aí eu voltei. Entendeu? E assim, sempre lá na meditação guiada do Saulo, que eu já falei, cara, quando ele vem aqui, eu começo a ouvir ele falar, eu falo, nossa. Porque eu durmo com o cara quase todo dia, né? Aí vira uma realização, Saulo, né? O cara vem aqui, eu durmo contigo há muito tempo. E ainda indicou pra mim ainda. Porque não quer dormir com o Saulo também. Ou seja, todo mundo aqui é amante do Saulo. Mas sonhou no escambau, né? Mas quem começou primeiro, ó. Foi ele? Então você... Sobe daqui, cara. Sério, teve... É que assim, depende do dia. Tem dia que eu tô mais cansado que eu não... Mas tem semana que foi a semana inteira. E assim, você já fez a meditação guiada dele? Já. Ele tá lá, o barulhinho de mar, pau. De nada ele vem colar. Olá. Puta. Aqui eu ganhei, caralho. Porque você já tá meio que relaxado. Ele vem colar e aí ele começa a explicar. Meu, é foda. É foda. O Seraf Lamate, vamos já partindo pro final aqui, fazer uma pergunta. Jordelei, soube pela radiestesia que tem o chip de monitoramento positivo. Sabe alguma coisa sobre? Não conheço meu mentor, mas já tive contato com uma arcturiana. Como me aproximar? Antes de você responder isso, esse negócio de arcturiano, reptiliano... quando a Mônica veio aqui, ela falou um pouco sobre isso, mas talvez nem todo mundo estava aqui, ouviu a live com a Mônica de Medeiros. Como a gente explica isso? São também seres São seres de outros sistemas, né? Ali. De outros sistemas. Por exemplo, os arcturianos, eles vêm de Arcturus ali, né? O Sol é o Arcturus, a estrela. E vem de lá. Daí tem os Pleiadianos, né? Que vem das Pleiades, e aí vai indo. Os reptilianos eu não sei de onde vem. Mas são só nomenclaturas, que mudam um pouco a fisionomia.
E agora, isso que ele perguntou da radiestesia, eu não sei, eu nunca ouvi falar disso, não. Teria que pesquisar e teria que estudar. Sobre esse negócio de chip, assim, eu É. já vi gente aqui que falou sobre isso, né? A Carol Capel mesmo falou sobre chip. Sim, sim, sim. Não, sobre o chip, sim, mas ele falou chip positivo. Não, ele falou, positivo e ele descobriu pela radiestesia, né? É. Não, se é positivo, tá tudo de boa. O problema é o negativo, né? Ele queria, Aquele que desequilibra. ele queria se aproximar com arcturianos. Porque o mentor dele talvez fosse arcturiano. Não, já teve contato com uma arcturiana. Agora veja só. É verdade, deixa eu mandar um abraço pro Saulo, ontem foi aniversário dele. A pessoa tá falando que é Ô, verdade. Saulo. Falei fora do ar disso aí. Saulo, Um abraço pro parabéns, Saulo Caminhão, irmão. foi aniversário dele ontem. Parabéns. Cara, eu Saulo. conheci o Parabéns, Saulo Saulo. numa live com o Pava. Numa É? meditação mundial com o Pava, o Saulo estava. Pô, meditação mundial é muito louca, né? É, massa, cara. E aí, por exemplo, assim, o Oikenas, que é o espírito que me acompanha, tá aqui até comigo agora, ele se apresenta da forma que necessita no momento. Então, às vezes, quando ele fala com voz de idoso, às vezes ele fala com voz de jovem, às vezes ele fala com uma voz completamente diferente, como se fosse de fora do nosso planeta. Então, cara, os nossos mentores, os espíritos que são responsáveis por nos cuidar, anjos da guarda, como diz na Igreja Católica, né? São espíritos tão elevados que o dia que a gente conhecer, a gente vai ficar pensando, nossa, cara, eu queria trocar ele por um extraterrestre. Que troca, né, cara? Aceita quem está contigo. É o primeiro passo para tu te libertar espiritualmente. É aceitar a condição que tu tá. Porque, às vezes, quando a gente quer tanto algo, a gente bloqueia aquilo de chegar até nós. Ah, eu quero tanto falar com um extraterrestre, mas tem que ser um arcturiano. E aí daqui um pouco do teu lado tá um pleiadiano e tu não consegue escutar porque tu diz pra ele, não, tu é depois que eu conhecer ele, espera aí na fila. Espera aí. Espera, fica na fila, não vai embora, fica aí, depois eu falo contigo. Então, a gente tem que estar aberto a todas as situações, a gente tem que estar aberto às condições que chegam até nós. Mas o primeiro passo é, vamos tentar, não, perdoe-me, não estou falando de ti, meu irmão, de maneira alguma, mas a primeira coisa que a gente precisa tentar é romper os véus que nós temos de preconceitos. Porque para conhecer o novo, a gente tem que se tirar os preconceitos que tem ao nosso redor, porque senão a gente não vai conhecer o novo nunca. E é muito difícil, né, você conseguir se renovar e tirar algo assim. Outra coisa que você falou sobre, como é o nome do seu... Oikenas. Oi? Oikenas. 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 Você, como é que funciona pra você, vamos dizer, incorporar, eu vou usar incorporar mesmo, pra você incorporar ele. É uma coisa que vem no momento necessário, você chama, ele que se apresenta, como é que é? Sempre a informação vem de lá para cá, nunca daqui para lá. Não é você que marca a hora Não, com ele, não. o momento? Eu sei os horários que a gente trabalha junto, então nos dias que a gente trabalha junto, existe a probabilidade maior de ter uma comunicação com ele, mas é ele que decide. Eu sou o megafone. Entendi. Legal. Oikenas, o pessoal mandou aqui, agora eu já saquei. É, E todo mundo tem esse um mentor? todo mundo tem. Todo mundo tem. E o contato com ele não existe uma forma de você facilitar também, de você ter uma... Se eles permitem, sim. Já apresentei muitos mentores para outras pessoas, mas com a permissão deles. Eles falaram, vamos fazer isso. Tá, alguma coisa aqui hoje aconteceu de alguém falar alguma coisa de se apresentar, alguma coisa do tipo? Eu Sempre pergunto, né? Porque sempre pergunto. Não, por exemplo, hoje aqui nós estamos com todos os nossos mentores estão aqui, tá? Cada um ao lado nosso, né? E deixa eu perguntar para ele aqui rapidinho. Sim, existe a possibilidade possibilidade de comunicação com ele. Comunicação? E como faria isso? Você faria isso? Sim. Faria. Mas a possibilidade de comunicação com o Ikanas. É, E aí a gente perguntaria pra ele. pode perguntar. Nem tudo ele vai responder, Sim, né? Mas Sim. E começa assim? Normal, como é que funciona? Porque... não, deixa, peraí então. Tá. Quer conversar com ele? Sim, pelo menos uns 10 minutinhos ali pra gente. Tá.
Saudações, nobres e queridos irmãos. Como vocês estão? Muito bem, seja Tudo bem. bem-vindo. Seja Bem-vindo. bem-vindo, Canassa. Eu que agradeço ter a oportunidade de conversar, de esclarecer e de poder ajudar um pouco que seja, já é um presente da misericordiosidade desse Criador tão especial. Aquinas, é um prazer ter você aqui pra gente conversar. O pessoal também gosta bastante, dá pra ver aqui o pessoal comentando. Sabendo um pouco mais de você mesmo, você teve vida aqui terrena como a nossa? Foi em um outro planeta, em uma outra dimensão, não sei, algum outro plano que a gente não conhece? Pode falar um pouco sobre você? É sempre muito duro lembrarmos de algumas vivências terrenas, principalmente a última, que encerrou no ano de 1485. Foi sobre a tortura. Desencarnamos sobre os efeitos da tortura, onde precisávamos negar aquilo que pregávamos. Minha querida e amada esposa, na época, e meu querido filho. Como eu já falava sobre um Jesus suave, manso, amoroso, e que ia completamente contra as leis vigentes na época, hoje fica na região onde se estabelece a cidade de Saragoça, na Espanha. E lá fomos perseguidos, presos. Então, para negar aquele Jesus que já criava uma formação muito grande de adeptos e de seguidores, e não que buscava até então ter seguidores, mas eu sabia que aquele Jesus não poderia ser como era dito ou como ainda muitos dizem, assim como aquele Deus não poderia ser aquele punitivo que apenas tirava e sugava da população em nome de Deus, ou que abençoava as armas para os massacres sangrentos e doloridos. Então criou-se uma rebelião e ali fomos pegos e levados para desmitir tudo o que falávamos sobre Jesus. E como tínhamos a ideia muito fixa do nosso trabalho e da nossa tarefa, presenciei o desencarne de meu querido filho, Juan, e ele desencarnou em gritos e em prantos para uma criança de 9 anos. Logo em seguida, foi minha amada esposa, que também desencarnou sob o efeito das torturas. Mas a frase que ecoou muito em mim por um longo período foi a dela dizendo que não importasse o que vivêssemos ali, não poderíamos jamais negar o que vivenciamos no amor do Cristo. E então assim foi a minha última conversa com ela naquela roupagem. E logo em seguida foi dada a mim a oportunidade sublime de regressar ao mundo dos espíritos esticado. Aquinas, imagino que tenha sido muito difícil, como você acabou de mencionar, eu não consigo nem mensurar a dor que deve ser. E após o desencarne da sua família ali, você teve algum tipo de sentimento de revolta? Sim, Pelo que passei aconteceu? longos períodos como perseguidor e fui resgatado pelo meu filho. Ele que chegou até mim e me mostrou a luz. A partir de então comecei a estudar, a trabalhar e hoje tenho a oportunidade sublime de estar aqui assessorando este meu filho amado. E esse tipo de, vamos dizer, mentoria que se existe aí do plano espiritual para a nossa vida terrena, especificamente a que você faz com o Jordelei, isso já se surge desde o nascimento dele?
desde o nascimento dele. Na verdade, ainda antes, durante os projetos reencarnatórios, porque a reencarnação de Jordelei foi programada. Então criou-se todos os processos aos quais ele deveria passar. Seu corpo foi habilmente trabalhado para que tivesse a capacidade de fluir tanta energia. Então ali estavam a equipe toda que assessoraria ele. Tem algumas perguntas perguntando se o Jordelei em algum momento foi o Juan. Não temos permissão para responder esta pergunta. Certo. Oi, Canas. A gente vê que você tinha uma ligação muito forte com a família que gerou essa revolta. E nós aqui nesse plano terrestre temos muito apego às pessoas. E no plano espiritual a gente vê que muitas vezes a gente volta a encontrar as pessoas, só que elas voltam a reencarnar aqui de novo na Terra e há esse rompimento novamente. Só que lá o entendimento é outro. Como a gente aprende a lidar com esse rompimento novamente no plano espiritual? Veja, meu querido irmão, o quanto ainda não temos a exata percepção do que é a vida e a multidão de seres espirituais que existem. Imagina desencarnarmos hoje e procurarmos: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu filho? Cadê meu cachorro? Cadê meu gato? E quando nos encontramos com eles, encontramos dezenas e dezenas de pais e de mães. Nossa. Como fica? A gente não tem essa noção. Não porque tem a gente noção. como dizem, pai e mãe só tem um, a gente fala aqui na vida terrena. Aqui na vida terrena, sim. No mundo espiritual, não. Tivemos inúmeras vivências, inúmeras experiências, e em inúmeras delas, pais, amigos espirituais que prestaram o auxílio ou a tutoria, que é a melhor forma de compreender a vida corpórea. Nossos pais são nossos tutores, Sim. auxiliares do Criador ou de Jesus. E nós somos os tutoriados ou os tutores das próximas gerações. Kenas, tem muita pergunta para fazer, mas a gente tá com um tempo aqui que a gente tá conversando há um bom tempo, na verdade, com seu filho. Eu imagino que ele também já esteja cansado. Vou fazer algumas últimas perguntas aqui. E quem sabe um dia a gente consiga marcar de conversar com você durante um tempo mais longo pra gente tirar essas dúvidas que eu acho que vão ser de extrema valia para quem assiste e para quem tá aqui conosco acompanhando e formando uma egrégora positiva de luz. Dentro das pessoas que estão aqui, perguntei agora há pouco pro seu filho se poderia revelar o mentor ou falar alguma coisa sobre o mentor de alguma das pessoas que estão aqui. Tem essa permissão para falar sobre isso ou não? Eles estão aqui, sim, muito próximos de todos vocês. Mas ainda não é permitido, porque qualquer informação agora seria por curiosidade e não por merecimento. Então você precisa se estudar mais, se conectar mais. Porque geraria, veja, revelar os benfeitores espirituais que acompanham vocês aqui, trabalhadores, seria muito fácil e belo e digno. Mas que peso colocaríamos nós nas costas de Jordelei, na quantidade de mensagens que receberia para ser revelado os mentores dele? É verdade. Então trabalhamos com a preservação. Interessante. E tem algum recado do mundo espiritual dos mentores, mesmo sem revelar? Neste momento eu me torno porta-voz deles. Sim. E a continuação da pergunta que foram feitas, sim, eu já vivi em outros planetas e tenho experiências
tão belas também fora deste querido planeta Terra. Uhum. Agradecer o Ecanas. Quem sabe um dia a gente consiga conversar com ele durante mais tempo, tirar mais dúvidas. Eu acho que foi aí acho que é um pitaco aí do que a gente tem, na verdade, que é muito vasto, muito grande, e a gente realmente consegue chegar nisso através, acho que, de estudo, tentando se conectar e falando com os nossos semelhantes sobre isso, pra gente, porque senão a gente, na verdade, a gente não consegue descobrir nada sozinho. Acho que o Ecanas consegue completar essa minha frase, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então acho que um dos grandes aí, dicas e segredos, acho que a gente tem na vida é a gente trocar essas experiências aí realmente com os nossos semelhantes, como está sendo feito hoje, não só aqui entre as 7 pessoas que estão dentro dessa sala, mas com as outras mais de 700 que estão conosco ao vivo, conversando, observando e adquirindo conhecimento e luz através disso tudo. Que assim seja. Veja que o ser humano, ele nasce sozinho, mas ele não vive sozinho. Muitas vezes, todos passam por inúmeras dificuldades, ou como chamamos, provações. Por vezes não as compreendemos, ou até mesmo julgamos a espiritualidade, Deus, ou as forças primárias da energia. Mas não nos damos conta de que nunca estivemos sozinhos. Existe uma infinidade de seres que vos amam de uma forma que não conseguem imaginar. São centenas de espíritos que oram, que zelam e que amparam o trabalho de vocês. Quando a solidão, quando o desespero bater, não esqueça de parar um pouco, de fechar os seus olhos e de voltar um pouquinho mais para dentro de você mesma. E então vocês todos verão que é na simplicidade que encontraremos todas as respostas. Um abraço fraterno, paz e luz a todos. Obrigado. Obrigado. Como é que é pra você? Cada vez que você traz o Voltar é Ecanas. difícil. É? Voltar é difícil. Pra você é muito difícil? Voltar é difícil. Você tem que fazer uma força pra voltar. Voltar. Ele toma Lá onde eu fico é melhor. É isso que eu ia perguntar. O Ecanas toma conta ali do seu corpo nesse momento. É. Você observa isso tudo? Não, hoje eu fui levado para um quarto completamente diferente, onde eu escutava vocês falando como se fossem as caixinhas de som, assim. Era um quarto, mas tinha você Não, via alguma não via coisa? nada. Escuro. Só que era uma paz tremenda que tu não quer voltar. Cada vez que você vai Voltar é difícil, porque é Uma voltar para a sensação realidade, né? É voltar para a realidade é dura. ainda não consigo imaginar, porque... Associar, né? Não, na verdade, se associar eu consigo até entender, mas eu não consigo imaginar o que é você sentir A quantidade essa paz e você voltar pra realidade sensação, em seguida, pum, né? sabe? Cara, é que assim, choque, né? quando o tu choque. chega lá, porque ele teve, para que um trabalho desse ocorra, a minha vibração tem que se elevar e a dele tem que diminuir. Tá? Para chegar num É ponto um de trabalho equilíbrio. conjunto, né? É. E aí quando faz, eu entro na frequência dele. Então eu fico naquela paz que ele tem. E aí quando eu volto, ele vai, né? E eu fico. Cara.